Olá pessoal, mais um podcast do Alipinho. Para iniciar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar o nosso canal. Vamos falar aqui sempre de política, de empreendimento e diversos outros assuntos. E hoje temos a presença do nosso amigo Ari Carlos. Ari Carlos, que é presidente do Séculos, o maior instituto de pesquisa da Bahia. E o assunto hoje predominante, com certeza, vai ser sobre pesquisa, que é aquela que, quando é a favor, é adorada, quando é contra, é odiada. Diga aí, Ari, tudo bom? Bom dia, Alípio. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui nesse podcast, que eu estava curioso por participar. É um prazer, Alípio, conversar com você. Você é uma pessoa muito antenada com esse mundo moderno que vivemos. E a gente está aqui para contar um pouco a história da Séculos, que diria que começou em 1997, aqui em Piauí. Bem, falando de Piauí e do início, antes eu conhecia como Ari da Coelba, Sim. Que era daqui de Piauí, trabalhou, que ano foi que você trabalhou aqui em Piauí? Aqui em Piauí de 94 a 98, na Coelba de 80 a 98. Aí daí para cá fui secretário 10 anos de Jequié, depois fui secretário da Prefeitura de Jequié, em 3 Na administração áreas, de Roberto Brito Roberto e Brito. Reinaldo Pinheiro, nas duas. Depois fui para Salvador, e desde então sou dono de agências de publicidade, sou sócio minoritário, e tenho a Séculos, que é um investimento que começou em 1998, e nós lutamos muito para transformá-la em tamanho, em credibilidade, em acerto e em quantidade de pesquisa registrada na maior da Bahia. Pronto, como eu tinha dito aqui, a pesquisa é aquela, né? Quando é a favor, é adorada. Quando é contra, é odiada. O instituto que errou é comprado e sempre tem isso aí. Existem os grandes institutos, os institutos nacionais, né, que é conhecido, que sempre está dando aí as pesquisas da Rede Globo, né, da Band, da grande mídia. Existe no Brasil inteiro empresas de pesquisa. Tem a sua que é grande aqui na Bahia, mas existe várias. E nós sabemos que tem pessoas com credibilidade e sem credibilidade. Falando das grandes, houve na campanha última de 2020, as grandes empresas erraram muito no segundo turno das eleições municipais. Foi erro ou houve realmente uma orquestração para tendenciar, para ajudar algum candidato? Bom, Alípio, no Brasil, historicamente, eu aprendi me encantei com esse negócio de pesquisa a partir do Gallup, do Ibope, do Datafolha, né? E fiz treinamento lá em São Paulo, nesses 3 institutos. E realmente a técnica, a concepção e os resultados os transformaram nos melhores do mundo. Mas, infelizmente, o Ibope e o Datafolha entraram na questão política, né? E em 2020, o Ibope registrou no segundo turno das eleições. Você que está nos ouvindo aí, vá no Google e olhe isso. Resultado da pesquisa, resultado da eleição, que você entenderá isso. As 20 pesquisas que o Ibope registrou em 2020, ele errou todas por fraude. Ou seja, ele escolheu um lado e deu a vitória desse lado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, ele dava a vitória da Manuela e ela perdeu, né? No Rio de Janeiro, ela dava uma vitória de 70 a 30 e o resultado foi apertado. No Ceará, ela dava a vitória do candidato de Ciro Gomes com 40 pontos de frente e foram 2. No Pará, ela deu a vitória do Edmilson com 75 a 25 e foi 1% de diferença. Aí, em Recife, deu um empate entre a Gabriela Reis e o atual prefeito João Campos e o cara ganhou com 12%. Bom, a partir desses resultados e digamos assim, o erro ter sido só para um lado, após as eleições, um grupo americano comprou o Ibope,
manteve vivo o Ibope Mídia, que é o que mede a audiência das TVs, rádios, né? TVs Rádios, no sim. Brasil, e fechou o Ibope Pesquisas. Por isso que hoje Não existe Ibope não mais. tem Ibope, mas tem uma outra que é com aquela senhora. A diretora que A fez diretora essa que era do fraude abriu Ibope. essa BFC, que é a que está divulgando agora e que nos leva, inclusive, a pensar que é a mesma linha. Né? Mas o Montenegro ainda continua também nessa nova, não? Não tem, não. É Montenegro a diretora executiva que Eu sei, eu me lembro que toca. ela sempre na Globo ela fazia Exato. a apresentação. E o Datafolha, que também ficou um tempo O Datafolha, fora. ele desativou, disse que não faria mais pesquisas, só pesquisas de mídia para o grupo, e, para surpresa, semana retrasada, apresentou uma pesquisa, depois de alguns anos. Mas nas de 2020 errou todas também, seguindo essa mesma linha do Ibope. Não foram tantas porque eles só registraram 4 ou 5. O Ibope foi 20 e errou as 20 de uma forma discrepante e tendenciosa. Portanto, foi uma pena que nós que crescemos, nos formamos nessas empresas, percebemos que a questão política e ideológica foi mais forte nesse processo. Então, hoje, esse instituto não tem mais credibilidade ou devemos apenas ficar de olho em pé? Eu acho que eles têm uma oportunidade de retomar isso, porque profissionalmente sabem fazer, e a gente aguardar agora o que vem aí para 2022. Existe uma tendência hoje no Brasil, e como dono de empresa de pesquisa, eu não gostaria de chamá-los antes de provar. O Ibope eu falo, foi fraude. Mas nesse novo grupo eu não posso falar, porque esses resultados ainda não foram provados. E aqui na Bahia? Aqui na Bahia nós registramos... Eles registraram alguma? Também a diferença era muito grande. Não, aqui na Bahia foi basicamente nós e Paraná. E vocês acertaram quantos % aí na reta final? Na de governador, 100%, que acertamos o governador, acertamos tudo. Não, fala na de prefeito, 98%. 98%. E isso dentro dos nossos rígidos critérios. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz a pesquisa em Santo Antônio de Jesus, que você milita lá, tem fábrica lá, em agosto, e dava Rogério Andrade, prefeito, na frente. Só que na reta final, né, ou seja, esse candidato que ganhou, que é o prefeito hoje, não era nem candidato. Depois que ele surgiu, que todo mundo retirou a campanha, fato novo. como apoiou o fato novo, ele virou a eleição e ganhou. Mas não teve registro. Nós tínhamos contrato com o Rogério, que é seu amigo, você pode perguntar a ele, de fazer a pesquisa na reta final. Fizemos e pegamos essa virada. Naturalmente, o cliente não quis registrar. Não registrou. Você, que é meu amigo há tantos anos, desde quando eu era alizinho da Coelba, aqui em Piauí, registrei para você, fiz para você, e você acompanha que, não obstante termos detectado o seu crescimento, que para mim foi até surpreendente a forma que foi rápido. Se houvesse, por exemplo, a composição das forças de oposição com fato político, você ganharia a eleição. Você sabe que em nenhum momento a gente colocou você ganhando, porque nós não trabalhamos com isso. Então, esse índice de acerto, o fato de termos registrado mais de 200 pesquisas e de termos acertado 98%, e de publicar com o maior site do Nordeste, que é o Bahia Notícia, né, que é uma parceria nossa com o Bahia Notícias nessa área, nos transforma, sim, na maior empresa de pesquisa da Bahia. Como você fala assim, 200 registradas. Registradas. Fora um monte que é fizemos que a gente chama de consumo interno, né? Exato. A pessoa pede, mas não... Claro. Só para ver como é que vai fazendo várias... Por exemplo, aqui na micro-região de Piauí, nós registramos Jequié, registramos Piauí, registramos Barra do Rocha, registramos Itagi, Dário Meira e Gandu. Acertamos todas, né? Inclusive Barra do Rocha, que foi uma confusão, porque ninguém esperava que o prefeito, que era muito bem avaliado, perdesse a eleição. Até para mim foi surpresa. Mas como tinha que ser publicada, eu publiquei. Bem, se a pesquisa for bem feita, ela mostra a realidade do momento. Exatamente. Não quer dizer que uma pesquisa que foi feita em agosto, caso de Santo Antônio, ela vai manter aquele resultado, porque pode mudar cada... Em agosto, né? Aqui você tinha 8,9%. Isso. Quando eu iniciei, tinha 7%. Então, aí houve essa mudança. Você chegou com mais de 30%, né? Aí, voltando agora para 2022. 2022. Né? Então, quando
trazendo aqui para a Bahia, depois vamos falar do nacional. Aqui na Bahia, o que é que você vê? Hoje a Semineto está na frente. Mas o que é que o grupo de Wagner alega? Que toda vez é assim. Assim foi com Paulo Souto 2 vezes, assim foi Paulo Souto contra Rui, que sai disparado na frente, e o efeito Lula, no caso da de 2014, não foi o efeito Lula, já foi Dilma, né? Mas que a eleição nacional puxa o candidato local. E assim Wagner ganhou de Paulo Souto, Rui Costa ganhou de Paulo Souto, e eles sempre dizem isso, que agora com a Semineto é a mesma coisa, a Semineto vai sair na frente, e que depois, quando Lula começar a apoiar Wagner, vai mudar isso aí. Olha, cada O que é que você acha? Olha, eu acho o seguinte, como pesquisador e dono de empresa de pesquisa, eu tenho que falar do momento. Agora, eu sou cientista político, eu estudo isso, eu vivo disso, né? E estudo cenários. Na verdade, muitas coisas aí são discursos. Na verdade, tanto em 2010 como em 2014, na hora que você botava 13, 25 e 40, dava 13. Então, assim, não obstante o Rui não estar vindo sendo conhecido, mas o 13 já ganhava porque vinha de cima. Hoje você não tem esse quadro. Hoje, por exemplo, se o discurso de Wagner é que Lula, de novo, hoje não está com o governo federal, mas o 13 puxará, é uma esperança que ele tem que ter. As pesquisas qualitativas tem só essa não mostram esperança. isso. Não, a pesquisa qualitativa mostra essa esperança para ele, mas o candidato ACM Neto, ele vem liderando esse quadro acima de 50%, em torno de 50 e poucos, e você é testemunha disso, que você, inclusive, fez pesquisa aqui de todas as cidades da microrregião, e nós colocamos essa questão. Ele vem equilibrado nesses índices, né? E quando você faz a pesquisa qualitativa, que joga esses dados, você percebe que a imagem do governante que as pessoas querem se assemelha com a imagem dele, Vamos falar que é jovem, que é novo e representa, digamos assim, uma boa gestão de 8 anos em Salvador, que ele diz no discurso dele que foi contra governos estaduais e federais, que, portanto, não terá presidente. Mas, para o lado de Wagner, é conveniente que se alie Wagner a Lula e procure-se um candidato para aliar Neto também, porque na Bahia, inegavelmente, para presidente, já estamos falando de outra seara, o Lula efetivamente lidera. Agora, uma coisinha que você falou aí para o público entender. Você falou de pesquisa qualitativa. Então, vamos explicar. Existem os dois tipos de pesquisa. A quantitativa e a qualitativa. Explica aí um pouquinho aí. A pesquisa quantitativa é uma pesquisa que a gente faz com o público. A nossa metodologia é uma pesquisa que a gente entrevista a pessoas na rua, transeuntes, e em casa, aplicando um questionário e perguntando de forma espontânea e estimulada. Essa é a quantitativa. Que é que a gente usa mais no dia a dia. Mais comumente, no dia a dia, mais barata. A qualitativa é uma pesquisa que remete a um público selecionado. Por exemplo, se for mas com uma divisão, tipo assim, se você bota 16 pessoas em um local para fazer uma qualitativa, sim. ali tem que representar aquela cidade. O extrato a quantidade de pessoas de cada classe, de raça, cada tudo. Sexo, etc. e tal. E submete a elas questionamentos, vídeos, a gente submete também vídeos, fotos, questões, e a partir das respostas, que não precisam ser diretas, as pessoas que estão ali intermediando essa pesquisa interpreta e escreve o que as pessoas pensam. Aí mostra assim, para você, quem é melhor candidato aqui? Você conhece esse rapaz? Você conhece esse rapaz? Quem você acha que tem cara de empresário aqui? É esse ou aquele? Aí mostra as fotos. Não, o empresário é esse. Ó, tá vendo a sua lipo? Isso tem a cara de empresário. Então, você analisa as reações e o sentimento do grupo e transforma isso em um relatório feito por pessoas especializadas e informadas para esse E essas tanto as quantitativas como as qualitativas, está mostrando que na Bahia o eleitor vai votar em Lula e vota em ACM Neto. Isso aí, isso é o que mostra. A
qualitativa. Isso aí não é estranho, porque até nas pesquisas, quando coloca Wagner com apoio de Lula, ele cresce, mas não cresce tanto. Então, esse negócio de direita e esquerda, o povo não está nem aí para isso aí. Na verdade, o eleitor de Lula e o eleitor de ACM Neto, não importa se é direita ou se é esquerda, é isso? Na verdade, assim, você tem os militantes políticos, você tem os seguidores políticos e você tem a sociedade. Nós dizemos sempre assim, hoje, 30% da sociedade é de esquerda, 30% é de direita e 40% é aquela que comanda todo mundo, que trabalha, que produz e que quer uma vida melhor para si e seus filhos. Essa sociedade não mistura. Ela quer o melhor, ela identifica o que é melhor independente do partido. Então, se ela identifica como ACM Neto um bom administrador que revolucionou Salvador, não importa, mesmo sabendo que ele tem uma preferência por Lula, vota em Lula. Eu vou lhe dar uma informação em primeira mão aqui. Eu estava pensando aqui se eu podia dar essa informação, mas posso. Na última qualitativa que fizemos, 38% dos baianos dessa sociedade disse que votaria. Não sabem qual partido de Rui, não sabem qual partido de Neto, e votaria em Rui para senador e Neto governador. 38%. Então, mostra que no nosso país os partidos não são fortes. Não são. São as pessoas. Nós somos o país que mais tem partido no mundo, né? Aí você tem, por exemplo, um governador que está bem avaliado, que para senador vai bem, o povo não sabe qual o partido. Né? Então, quando eles pensam, tipo assim, Lula vai, que aqui na Bahia, não podemos negar que Lula tem cidades que chega a 60%, 62%. Mas em média, 50%. Na média, 50%. Que está menos do que Haddad. Que teve 60,19%. Haddad teve 60%. No Lula hoje na faixa de 50%. Então, qual que seria a tendência? Bem, se é PT, quem for do PT, ele vai puxar. Mas como essa parte que não é nem muito, PT, nem DEM, que é o melhor para o Estado, que é o melhor para a cidade, que é o melhor para a vida dos filhos, que é mais faculdade, que é mais emprego. Se Rui fosse emprego. Candidato ao Senado, votaria em Rui, votaria em Lula, mas mesmo assim votaria eu não botar se fosse, não, se for. Se for, votaria em Rui para o Senado, votaria em Lula para presidente e ACM Neto para governador, pelas pessoas, não por partido. Pelas pessoas, pela história. A gente tem uma outra informação importante que a gente identificou na pesquisa, assim, de cada 5 pessoas que a gente ouve no interior, 2 têm uma relação forte com Salvador, seja por ter morado, ou por o seu filho estudar lá, ou ter vindo de lá, ou trabalhar, etc. Mesmo com esse tamanho, a Bahia tem quase 117 municípios. Saindo de Salvador, se você for para o oeste, anda 1.000 quilômetros para chegar lá em Barreiras. Se for para Teixeira de Freitas, 800. E mesmo assim, Salvador influencia. Influencia porque tem a pessoa de Barreira que o filho estuda, que o filho trabalha, ou que casou, que estudou médico e voltou para a cidade. Quando também hoje, como tem hoje várias universidades pelo estado, tem pessoas de Salvador que estudam em Barreiras, de Feira, que estão. Isso aí faz levando intercâmbio de informações. Coisa, né? Além das televisões regionais, elas terem se fortalecido muito nos últimos tempos. Há 15 anos atrás, 50% das televisões nas casas no interior, vocês não sabiam disso, eram parabólica. Hoje é 15%. Que tem aquela parabólica que não pegava a Bahia. Não pegava a Bahia. Era só São Paulo. Hoje não. Até as televisões de assinatura, vocês sabem disso, elas passam o canal regional. Então isso fez com que a televisão regional ficasse muito mais forte. Então a TV Sudoeste, a TV Cabral, a TV Santa Cruz, a TV Subaé, a TV Oeste, e você vê que a programação dela começa o jornal, são 15 minutos regional e depois recebe o de Salvador. Agora, estou falando aqui, nesse contexto aí, a rede social também influencia muito nisso aí, que antes você tinha só o quê? Horário de TV, né? Isso, um candidato quando ia para o interior
pedir voto, ele não tinha como chegar. E hoje tem a rede social. Até que ponto ela influencia nisso aí? Olha só, a TV, o rádio, eles ainda são importantes fontes de informação, porque tipo assim, agora eu vi na televisão, é verdade. Mas eles não são mais o primeiro núcleo de informação. Um exemplo assim, bem rápido, no sábado retrasado, eu vou raramente, apesar de morar na praia, vou raramente na praia. Mas eu resolvi ir na praia tomar uma cerveja. E aí, quando deu uma hora, eu abri assim o celular, estava tendo aquele desastre lá de Minas, né? De Minas. Eu achei que fosse uma brincadeira, uma coisa de outro lugar no país, fechei. Não, isso aqui não é nada, não é coisa de rede social. Mas fiquei assim encucado e eu tenho a TV no celular, né? Vou olhar aqui na TV. Quando eu olhei, era verdade. Ou seja, a rede social, ela repercute, ela faz circular a notícia que a TV e o rádio produz. Ou seja, a notícia da Rádio Metrópole, a notícia da Rádio de Piauí FM, a notícia da Rádio Ubatã, no primeiro momento, nem tantas pessoas ouvem, mas as redes sociais é que multiplicam. E como tem a referência de onde veio a notícia, acaba que o rádio e a TV não morra, ela se retroalimente disso. Mas a rede social é que faz com que as informações... Eu tenho certeza que um cara antenado como você, 90% das informações que recebe de notícia é pela rede social. Depois até olha no jornal, quer ver uma reportagem mais específica, mais detalhada, mas a primeira informação é a rede social. Porque hoje qual o sentimento? É que a mídia tradicional, por exemplo, o Jornal Nacional, que você lembra, há 20 anos atrás, sei lá, 15 anos, você tinha pessoas que diziam, não, que tinha que parar para assistir o Jornal Nacional. É ali que você ia saber as informações. Hoje a sensação que o Jornal Nacional do dia já está ultrapassado, porque todas as notícias que vão ser colocadas ali no Jornal Nacional, nós já vimos durante o dia nos sites, em tudo, mostrando em tempo real, como você disse. Hoje você tem alguém com celular lá em Ouro Preto, filma aquilo ali e já roda no Brasil todo. Antes do Jornal Nacional. O que o Jornal Nacional vai dizer de noite, o que o plantão da Globo disse uma hora depois, já é depois de acontecido e já está todos aqueles vídeos na rede social. Aí o perfil mudou. Aí ela vai fazer uma matéria para detalhar por que aconteceu, quem estava ali, há quanto tempo já tinha essa suspeita. Ou seja, mais aquela... Entrar o Jornal Nacional do plantão para você ter a notícia a primeira vez, não é mais. Talvez vai olhar o detalhamento da notícia. E como eu disse numa que tela tenho maior. a TV e eu fiquei... Aí eu fui olhar no Google que horas o plantão da Globo deu. Foi exatamente uma hora depois. Depois, pouco atrás. E a rede social foi instantâneo. Alguém botou e aí alguns grupos já chegava o vídeo e a gente achando... Como passa aquele vídeo de vaca descendo no rio, que muitos não eram daqui da região, etc e tal, eu achava que era uma coisa fora do país, inclusive, velho. Aí depois, ainda, será que isso é verdade? Minas, não sei o quê. Aí você vai ver. Mas na política, né, a gente vê assim, que a rede social ajuda a divulgar as ideias dos candidatos, mas tem alguns que exageram. Por exemplo, nós tivemos aqui na Bahia as enchentes. Então, o que é que nós vimos aí? Políticos colocando botando o pé na água, né, sabendo que talvez ele fosse produzir mais se estivesse num gabinete com o secretário dando ordem. Mas ali, para sair na rede social, o que era bonito, né? Então, chega alguns até o ridículo de ficar carregando cesta básica nas costas, de ficar ali fazendo coisa. Quem sabe que ali foi, quem tem um olhar mais atento, foi uma coisa projetada para criar um conteúdo. Eu sempre digo assim, que hoje na rede social você tem um momento de criar o conteúdo. Então, muita gente usou, né, dizendo que estava doando isso ou aquilo. E eu acho que quem doa tem que doar de coração para quem está necessitando. Agora, voltando aqui... Deixa eu lhe fazer uma pergunta, inclusive, aqui. Vocês me permitam, que eu vou fazer, que eu não sei se vocês sabem, eu não sei se ele disse isso nas redes sociais. O empresário que eu conheço, a pessoa que eu conheço, que mais se mobilizou, que mais doou,
que botou toda essa estrutura que tem dele, de doce-mel, de tudo, para essas enchentes, que alimentou cidades inteiras, como Dário Meira, com café, com sopa, com leite, com tudo, foi você. E eu não vi nada sua na rede social. E nem E vai isso ver. me criou mais orgulho. Porque é isso que você diz. O político queria estar de bota no meio da Para desgraceira fazer isso para aí. poder se aparecer. E você fez tudo isso. E eu estou fazendo isso aqui por uma questão de justiça, porque eu tenho certeza que vocês não sabem disso. E também não quero nem que você conte aqui agora, não. Mas o que esse rapaz fez é uma coisa de louco. Vá em Dário Meira, vá na periferia de Piauí, veja como se mobilizou as duas empresas, Popa Eva, Doce Mel, a questão dos laticínios dele, para atender e dar alimento a esse pessoal. Então é isso. Por exemplo, eu fiquei meio contra esse negócio de campanha doar, 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 porque eu vi muita gente malandra aparecendo. Sou Isso. pastor isso, sou bispo, faça doação, mande dinheiro. Não. Nós nos reunimos um grupo de amigos, quanto pode fazer cada um, logo deu um caminhão, o bombeiro doou o caminhão, trouxe o que a gente mandou, e eu, como tenho uma certa abertura com alguns amigos de ministério, etc., peguei telefone de vários prefeitos da região aqui, que não quero falar o nome, mas se eles quiserem, pode falar depois, passei para o ministro, para alguns ministros, os ministros ligaram para eles, enfim. Mas esses momentos assim de que a população mais pobre passa por essas dificuldades, é que os políticos oportunistas, e os puxa-sacos também, como uns que tem aqui em Piauí, querem se aparecer. E não é assim que funciona. É porque assim, a rede social facilita isso aí. Do mesmo jeito que ela tem a fake news, tem pessoas que querem, né, mostrar na rede social diferente do que é no dia a dia. Mas voltando agora para a pesquisa nacional. Falamos aqui, explicamos da Bahia. Hoje, nós temos aqui uma pesquisa que o pessoal de Bolsonaro não acredita, que ele tem só a faixa de 20 e poucos por cento. E tem institutos que, quando mostram na televisão, falam Lula pode ganhar até num primeiro turno, né, a eleição nacional. Isso é um momento ou é para não acreditar? Eu estou trabalhando em parceria com algumas empresas nacionais para nos fortalecermos e fazermos a pesquisa nacional. Já mandei a proposta para Paraná e para uma outra empresa que tinha se desativado e está voltando agora e oferecendo a responsabilidade pelo Nordeste inteiro. Eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não tenho ainda números, né? Então, como opinião é uma coisa e dados são outros, eu vou dar a minha opinião e cabe a vocês concordarem ou não. O quadro no Brasil atual, Lula está na frente. Bolsonaro é o segundo. Mas a mídia orquestrada, que é contra o presidente, entende que se tiver segundo turno o presidente, aquela sociedade que não é política, de novo elege o presidente. Então existe uma campanha, e esse pessoal que é do Ibope está se prestando a isso, para tentar mostrar que não haverá segundo turno, que Lula ganha logo no primeiro. Isso e aí é o que... tiraram todas as candidaturas do campo de esquerda, estão tentando minar alguma que tenta resistir, como é o caso da de Ciro Gomes, que é não sei nem se é de centro-esquerda mais, e buscando candidatos da direita que mostrem serem viáveis, porque eles entendem que tira o voto de Bolsonaro. Mas o quadro hoje no Brasil, na realidade, pelo que eu tenho conhecimento, é mais ou menos assim, Lula é entre 35% e 38%, e Bolsonaro entre 25% e 26%. Mas isso e os 50 que estão fazendo pesquisa com 45, 48? É isso, existe uma campanha desse mesmo pessoal que fraudou as 20 pesquisas de 2020 para mostrar uma força que não existe. Para mostrar uma força que ainda não existe. E desestimular outros de esquerda. Exatamente. Porque assim, eu vou dar um exemplo e cabe a você analisar. Essas mesmas pesquisas mostram que Lula lidera na Bahia com 50%. Né? Lidera efetivamente na Bahia com 50%. Mas o Haddad teve 60%.
Em Pernambuco, Lula teve, Haddad teve 64, Lula está com 46. Como é que pode, se no Nordeste, que é o campo forte, ter essa diminuição de diferença e ele ampliar, virar e ampliar? Já que nos outros estados, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste... Por exemplo, em Minas Gerais, o governador que é aliado de Bolsonaro tem 67%. De aprovação. De aprovação, de intenção de voto para a reeleição. Exato. Então, essa conta, se o mais forte, para ele ter 50% no Brasil, ele tinha que estar no Nordeste com 70%. No mínimo, no mínimo igual e ter crescido igual de lá. Haddad. Mas, assim, como o que eu falei é apenas uma opinião e não é dado, é que nós estamos trabalhando, inclusive, estou voltando para Salvador amanhã, provavelmente quarta-feira eu vou em São Paulo, para sentar com essas empresas, ver se a gente consegue fazer esse pool, por exemplo. Vou conversar com a Paraná, ainda não está nada certo, o Bahia Notícias, que está intermediando isso. Por exemplo, se o Paraná fica responsável pelo Sul e Sudeste, eu fico responsável pelo Nordeste, entendeu? Com as séculos. E aí outro pessoal ficaria responsável pelo Norte. Aí a gente fecharia. Essas pesquisas que estão aparecendo, é por telefone ou presencial? A da Datafolha foi telefone. É tão precisa, porque eles dão a mesma margem de erro da presencial. Como é que é esse cadastro desse telefone? A margem de erro ela é estatística, né? Então, se você fala assim, olha, eu entrevistei tanto, eu ouvi tanto, dentro do universo tanto, é aquilo que gera margem de erro. Mas o que eu digo é o seguinte, veja só, antigamente, quando você tinha só o telefone fixo, você tinha os endereços. Hoje, muita gente não tem mais telefone fixo. Eu mesmo, na minha casa, não tenho telefone fixo, pronto. E tem pessoas que, por exemplo, que moravam em um estado, mudou para outro, mantém o DDD que ele tem do outro ou mudou de região. Telefone fixo quase não existe mais. E telefone celular tem pessoas que têm 4 chips diferentes, uma de cada operadora. Como é que esse troço pode dar certo? Eu é estranho. Não faço. Ponto. Né? Eu faço, você sabe disso, ainda agora. Estou com uma equipe, provavelmente passando aqui em Piauí agora, voltamos de Canavieiras, Ilhéus, Itabuna. Fizemos lá, esse final de semana. E eu não faço por telefone. Eu tenho restrições. Exatamente porque, por exemplo, o 73, ele vem de Teixeira de Freitas que é até Jaguaquara. Pronto, aí se você olhar nas pesquisas que nós temos aqui, onde Lula está mais fraco na Bahia, no extremo sul. No extremo sul. Mas no 73, que é a nossa região aqui, ele é forte. Ele está melhor. Então, se você pegar, olhando com o 73, então não vai dar uma precisão. Se você pegar o 77, ele vai de Conquista a Luiz Eduardo. Justamente. Luiz Eduardo Barreiras, provavelmente ele é bem mais fraco. Bem mais fraco. Mas em Conquista, Brumado, Guanabi, aquela região ali, ele é bem mais forte. Porque a do telefone foi por conta da pandemia, passou a fazer, sim, só que eles ainda continuam fazendo essa por telefone. Eu sou do grupo que considera por telefone enquete. Enquete. Não poderia ser uma pesquisa nem para registrado, no caso. Não, eu não faço. Seria então, por exemplo, quando a gente fala assim, não, a gente vai lançar a candidata, você vai ser responsável por monitorar tal campanha de governador. Então, nós vamos criar um grupo para 300 entrevistas dia por telefone, que aquilo digamos assim, é um balizamento para planejamento. Para balizar. Mas agora, vamos ter que checar em campo também. E você acha que uma terceira via tem chance? Hoje Moro, Ciro já ficou para trás. Olha só, essa terceira via, ela só está tentando ser construída na direita, né? Da esquerda, todo mundo que é candidato já foi. Marina não é candidata, Boulos não é candidato, o Ciro, vai todo mundo concentrar em Lula. E eles querem essas opções na direita, centro-direita. Não é à toa que primeiro foi o nome do Luciano Huck, depois veio o nome do agora Moro, Dória, era o Eduardo Leite. Então, eles estão procurando o nome da direita. Ver quem é que consegue. Exatamente. Porque imaginam que, por exemplo, o enfraquecimento... Se o presidente chegar para um segundo turno com 32%, é uma coisa. Se chegar com 25%, é outra coisa. Agora, essa busca da direita em ter um candidato, você acha que a direita deu azar no representante que elegeu na eleição passada?
Porque foi uma campanha anti-PT, anti-Lula. Então, todos de direita se uniram. Esse foi um azar, o presidente que temos hoje. Eu vou dar uma opinião. Digamos que o problema do presidente, que foi o grande trunfo dele, o problema dele é a comunicação. Eu acho que ele, depois de virar presidente, ele tinha que ter mudado algumas coisas. Sair do palanque. Ele fala muita coisa que não precisava ser falado. Não obstante, ele está, inclusive, certo. Ou seja, ele fala que é uma gripezinha, ele é contra a vacina. Fica calado, Zorra. Ele é o presidente que mais vacina no mundo. Ele já tem vacina. Se o Brasil quiser está pensando já em estudos para a 4ª dose de reforço, o Brasil já comprou. A vacina de criança já está comprada para 3 vezes mais criança que existe no Brasil. Vamos ver os efeitos agora dessa 3ª onda no Brasil, que está tendo Covid, coisa e tal, mas não está morrendo ninguém. Vamos dizer que a chance dele é se cortasse a língua e os dedos. Mas ele... Para não falar nem escrever. Porque fala realmente coisas então, na que verdade, não era para falar, poderia ficar quieto. Nós temos, por exemplo, tínhamos uma Bolsa Família de R$70, hoje é 400. Né? A gente tinha juros de 14,5%, hoje é 4%. Parece que foi para 6% agora. Nós tínhamos uma taxa de desemprego em 2014 de 16%, hoje é 12%. Ou seja, nós tínhamos 14 milhões de desempregados em 2014, hoje tem 13. Ou seja, não obstante o crescimento vegetativo, esse número diminuiu. Nós passamos por uma pandemia, foi um dos poucos países do mundo que reforçou o caixa de quem não estava trabalhando, e essas pessoas não invadiram o supermercado, não invadiram o açougue, não invadiram lojas, nada. No Brasil isso passou. Mas ele fala coisas que não precisa falar. Ele é contra a vacina, mas o Brasil todo está vacinando. Ele é o que mais viabiliza. Mandou agora, está mandando, parece que 20 milhões de doses para a África, etc. e tal. Mas ele, enfim, é o estilo dele, né? Então eu diria que talvez ele não representa, assim, na ação faz o que a sociedade precisa, mas nas palavras ele não representa, as pessoas não gostam do que ele fala. Justamente. Aí nós temos... Porque Ciro seria o quê? Ciro, a gente não sabe se ele é à esquerda, se ele é à direita, o que é, qual o pensamento. Ciro já teve do lado de Lula, quando viu que Lula não ia apoiar ele para ser candidato, passou a bater pesado em Lula. Eu não sei hoje se ele desistir, se o eleitor dele, eu acho que não é o eleitor de Lula, pelo que ele bate tanto, ao ponto que ele que já sempre tinha 12%, está na faixa de 6%. Então está parecendo que Moro seria o nome que teria condições de crescer. Dória, até mesmo em São Paulo, não tem uma avaliação boa. Mas você acha que Moro tem condição de buscar esse eleitor que não quer Lula e não quer Bolsonaro? Porque hoje, quando você soma os 50 de Lula com os 23, né, 23, está longe dos 100%. Então tem um espaço aí para crescer. Eu acho que esses em torno do 40% de Lula, ninguém encosta nesses votos. Nem esses ele desiste, 40 ninguém toma. ele vai ter. E aí, se dividir, por exemplo, está perdido mesmo, coisa e tal, e deixar de votar, aí isso diminui o número de eleitores, ou seja, o que é 40 vira 50 mais fácil. É isso que eles pregam. E a chance de que Lula as pessoas desestimulem e ele ganha no primeiro turno. E a chance de Lula é se for contra Bolsonaro. E Bolsonaro se for contra Lula, não é isso? Porque são os campeões de rejeição. Não aparece essa terceira via, né? Na verdade, a esquerda toda está com Lula. Você não tem nem pré-candidato de centro-esquerda que seja candidato. Você não tem mais, não fala mais ninguém. Quem seria o nome? Marina, Boulos, nem o Dória. Marina está falando em ser vice de alguém, não sei pois se é. O Boulos já declarou apoio, enfim, o PSB, todo mundo. O Dória, na verdade, é que as pesquisas colocam ele em São Paulo em 5º lugar para governador. Então, assim, ele talvez... Será que ele quer uma saída honrosa? Saída honrosa, exatamente. Perdeu para presidente, mas não perdeu para governador.
Exatamente. Na história dele, ele vai ficar como ganhou para prefeito, ganhou para governador, tentou presidente exato. e perdeu. E aí coloca o nome dele nacional, vai articular, vai dirigir de um grande partido, seja quem for o presidente do partido, vai ter um espaço importante no Congresso Nacional e ele, como dirigente partidário, terá espaço certamente. Então, você acha que aqui volta agora para nossa Bahia. Para Bahia, o peso hoje, nós temos o PP, que toda hora fala que o PP vai ser candidato, João Leão, que vai apoiar. Sobre o PP. Agora é só especulação, notícias plantadas na imprensa, não é isso? Assim, o PP, ele é um partido eminentemente congressista, de congresso, né? Inclusive a sua estrela maior baiana, que é a Cacaleão, é sempre o relator da Comissão de Orçamento do Congresso. E ele quer se fortalecer ainda mais no Congresso para ter espaço e força. Existe um trunfo aqui na Bahia, que é a possibilidade do Leão ser governador 9 meses. Enquanto existir essa possibilidade, o PP não sai de onde está. Se isso for rompido, eu acredito que poderá sair. Só nessa condição. Nossa condição. E o governador não vai adiantar isso até o último momento, que é abril. Agora, outra coisa que se fala muito é a quantidade de prefeitura. O PP tem quase 100, o PSDB tem quase 100, mas são de cidades pequenas. Até que ponto o município, o prefeito, ele influencia? Por exemplo, o fato de ACM Neto ter o prefeito de Feira de Santana, a maior cidade, conquista, isso aí influencia? Não, mesmo que esses dois ganharam uma eleição apertada para prefeito? Olha só o que acontece. Quando a eleição ela é muito folgada, como foi a de Rui contra Zé Ronaldo, os prefeitos fazem questão de se manifestar a favor, e se posicionarem de quem vai ganhar, para se colocarem bem. Uma eleição dessa, o prefeito não é ano de eleição no município, vou concentrar aqui na minha gestão, etc. e tal. Existe uma tendência de boa relação com o governo, porque, não obstante o governo investir 1/10 do que o governo federal investe em cada prefeitura, de cada real que a prefeitura usa fora do orçamento normal dela aqui de Piauí, em Piauí, é 10 vezes mais dinheiro federal, que vem, seja por emendas ou por convênios, do que do governo estadual. Quem quiser é só levantar e ir lá no site e olhar. 10 vezes. A relação é essa, 10-1. Mas o governo estadual está muito próximo. E todos os prefeitos preferem manter essa relação. Na eleição de 2006, que Paulo Souto perdeu para Wagner, Paulo Souto tinha 374 prefeitos. Ponto. Nas grandes cidades, eu observaria mais a tendência do eleitor. Qual foi a tendência do eleitor de 2020 nas grandes cidades da Bahia, nas 15 maiores cidades? Eleger gestores. Vários desses prefeitos que ganharam não eram nem políticos, como é o caso de Santo Antônio de Jesus. Isso. As pessoas que ganharam a eleição tinham mais um perfil de gestor, de estar chegando, de ter feito um bom trabalho. Aí você compara, por exemplo, quantas cidades das 15 maiores o PT fez? Não, aqui na Bahia, não. No Brasil inteiro. Não, na Bahia fez uma. Fez uma. Lauro de Freitas só. Só Lauro de Freitas. E os outros foram todos candidatos, digamos, de centro, com perfil de na eleição de 2018 houve uma tendência de renovação. Você acha que nessa eleição de 2022 é isso aí? Ou o sistema como é montado no Brasil inteiro é para reeleger os deputados que estão aí e um ou outro que consegue furar esse bloqueio? O sistema ele é benéfico à reeleição parlamentar, por conta principalmente, no caso dos deputados federais, por conta da agenda. Das emendas. E dos estaduais, da proximidade. O deputado estadual funciona praticamente como um vereador da capital. Da capital. Né? Receber o prefeito ali no gabinete, levar, conseguir uma ambulância alugada, enfim, um ônibus escolar
que vem do governo federal, é basicamente isso. Não tem outra grande coisa, uma grande obra. É um trator para a associação e por aí vai. É o papel do estadual. Porque assim, porque o povo... E o federal tem as emendas, que, emendas. com essa questão aí desse orçamento secreto, não sei, triplicou A quantidade de emendas. Porque o povo emendas. sempre reclama, mas sempre está com a tendência de reeleger. Que é, como você disse, o deputado coloca uma emenda na prefeitura, né? E ali o prefeito se compromete a ajudar a dar o voto para aquele deputado. Né? Falar se compromete está sendo muito bonzinho, né? Na verdade, tem outras coisas que se faz com essas emendas aí, que é de onde efetivamente surge o dinheiro que vai irrigar as ricas campanhas desses deputados. Porque hoje o que é que a gente ouve falar muito aí são até uma investigação das vendas das emendas, né? Também. Então, o que nós sabemos, ok, fora que quando um deputado manda 1 milhão para um município, o prefeito tem que se virar para tirar ali 20% que dizem Exato. que é para devolver para o deputado ou para a campanha que vai ser feito na cidade. Então, e esse orçamento secreto aumentou isso aí. A quantidade de emendas. A quantidade de Muito. de emendas. Então, você acha que a renovação, como está aí, fica difícil por conta da estrutura o que vai ajudar um pouco na renovação, Alípio, é exatamente a questão eleitoral, pelo fato de ter acabado as coligações. Porque isso faz com que... como é que fazia, por exemplo? A chapa do governo, cada partido botava ali os 5 que queria eleger, PP, PST, PSB, etc., na chapa do governo, e DEM, PSDB, etc., na chapa da oposição, né? E ali, pronto, elegiam aqueles que tinham mais bala na agulha. Hoje não, hoje existe a possibilidade da construção de novos partidos pequenos, porque não mudou a regra do coeficiente eleitoral, e eu acho que isso foi benéfico para os partidos pequenos, porque assim, se você montar um partido e tiver 170 mil votos para federal no partido e 104 para estadual, independente de qualquer coisa, o cara pode... E o cara vai ter que ter o quê? Mais de 10%, né? De 170 e 17 mil votos. Você pode eleger gente com 17 mil votos. Não, agora é 20%. É 20. Tem 34. que ter 34 mil votos. Pois como na eleição passada nós tivemos Júnior Muniz ganhou com 21 mil votos. 21 mil. A menina de Kátia ganhou com 27 mil votos para estadual. Raimundo da Pesca, né, ganhou com 38 para federal. Exatamente. Igor com 50 para federal. Então, existe alguns casos desses. Menino de Barreiras. De Barreiras, Tito com 42 mil votos. Então, é isso. Então, e ficou gente com 80 de fora. Gente com 80 de fora. Né? Léo foi o último a entrar com 82. Entrou naquela briga ali, saber se Isaac ia ser. E Roberto Brito, por exemplo, que é daqui de Qué, só para falar de quem está próximo, ficou fora com 46. Agora, para encerrar aqui, porque hoje o assunto foi bom, né? Quer dizer, Obrigado. Quem tinha alguma dúvida de pesquisa, né? E claro que vai ficar sempre. Então, essa pesquisa, né, as pessoas não acreditam, quem é Bolsonaro não acredita que ele tem só 23%. Sim. Mas é aquilo que eu sempre digo, esse é o momento. É o momento. O momento, você diz, algumas pessoas estão chateadas, né, com algumas posições. Mas essas mesmas pesquisas mostram que Lula tem uma rejeição de 50%. Então, na hora que chegar num segundo turno, e essa é a vantagem de ter 2 turnos, se você não elege alguém com 30 e se Piauí tivesse segundo turno, você era prefeito. Pois é. Mas hoje, nas grandes cidades, nós temos aí. Então, há uma tendência de, no segundo turno, esses que rejeitam Lula, os 50%, e para Bolsonaro. Como também ele é o campeão também da rejeição. Junto com Lula. Então, quem conseguir melhorar a sua imagem durante a campanha, aí os marqueteiros vão trabalhar, que talvez vai conseguir definir essa eleição, já que uma terceira via parece que é difícil. Difícil. Então, assim, eu como sou uma pessoa que gosto de deixar a opinião, não gosto de ficar em cima do muro, se você me perguntar
quem é o favorito hoje para o Brasil, eu diria Lula. Não tem em cima do muro, né? E se perguntar quem é o favorito para a Bahia, eu diria Neto. E mais favorito Neto na Bahia do que Lula no Brasil. Mas, assim, o cenário, o jogo começa a ser jogado. Né? O jogo começa a ser jogado e a gente precisa observar cada detalhe. Política, como dizia o finado Ulisses, é uma nuvem. Cada hora que você olha, Tá de um jeito. está de um né? jeito. Então, cada movimento, cada articulação, cada acontecimento, ele refletirá. A gente agora, eu fui contratado para fazer aqui no Nordeste uma pesquisa para medir como é que está a reação do Vale Gás. Das pessoas que estão recebendo. Vale Gás vai ter dos o R$ 400. 400 Então, reais. ninguém está parado, na verdade, né? Ninguém está parado. E aí a gente precisa observar todos esses movimentos e eu acho assim que tipo junho a gente já terá um quadro muito mais próximo da realidade. Agora, em abril, começa a definir quando encerra o prazo de filiação De partidária. filiação partidária. Então, toda essa especulação que tem hoje começa a Mas definir. gente importante, assim, olha, de candidato importante mesmo, tem chance de eleição, que eu conheço, que ainda não definiu mesmo qual partido, que tem chance de eleição. É um tal de Alipinho. Mas Eu tô junto que tá, com o PMN. que tá jogando Eu tô junto um jogo com o bem PMN, feito, montando essa questão do partido do pequeno, PMN. enfim. Mas publicamente Tem João Roma que não você decidiu. não é. Tem João Roma. Que nós temos, nós até deixamos de lado aqui, não falamos de João Roma, mas é um nome que está quase Tá certo posto. para dar o palanque a Bolsonaro e ele sair candidato a governador. E nós sabemos que ele tira voto de gente mais ligada Moro a Semineto. Moro está para Neto. Não. Roma está para Neto, assim como Moro está para Bolsonaro. Tira voto ali dele do grupo. E ele também não definiu se ele vai ficar num republicano, não é isso? Ou você vai para o PL. Ou se ele vai para o PL. Ele quer ficar num republicano, soma o tempo de TV. Não, então isso ainda não se definiu. É uma coisa que na Bahia está mais ou menos dividida e muda muito pouca coisa. Mas pode provocar ter o segundo turno na Bahia. Olha só. Ele entrando. Vamos marcar outro bate-papo sobre isso. Eu tenho uma Isso. opinião muito... E, inclusive, começa a ser ouvido na Bahia toda sobre essa minha opinião. Eu acho que a candidatura de Roma ela foi boa para Neto no aspecto de fazê-lo se movimentar antes. Porque pelo perfil histórico dele, com o percentual que ele tem para governador, se não houvesse uma possibilidade de Roma, ele só ia se movimentar em abril. Começou a trabalhar antes. Em outubro, novembro. Então, isso foi positivo. Isso fará com que a campanha fique mais dispendiosa? Fará. Mas isso não é problema, né? As pessoas que votam em Roma, o eleitorado tem o bolsonarista roxo, mas esse pessoal tem um grupo que tem um perfil de pessoas esclarecidas. E eles são, antes de tudo, anti-PT. Então, se eles perceberem que um segundo turno pode ser o que o PT quer, precisa, e por isso que toda a imprensa comprada da Bahia, que é a maioria da imprensa da Bahia comprada, vive incentivando essa campanha por conta do PT, porque é a chance que eles têm ter um segundo turno entre Neto e Wagner e um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, porque aí bolsonarizariam Neto e lulariam Wagner, e isso é vantagem para Wagner. Porque na Bahia Bolsonaro Lula é perde, forte, Lula é independente mais de Bolsonaro ganhar para a reeleição ou não, isso não está descartado, não tem uma expectativa de que ele passe de 30%, 35% na Bahia. Isso. Então, Ari, foi muito bom nossa conversa e vamos ter que marcar outras ali para o mês de abril, quando tiver definido, né, o cenário partidário, e depois vai, que na verdade a eleição vai ser um mês de abril, onde define, já que não pode mais ter a coligação, vai se desenhar já uma boa parte dela, e depois próximo das convenções. Sim, e aí vai ter aqueles acordos, por exemplo,
quem vai para a chapa de Neto, quem vai ser o senador, quem vai ser o vice, se especula muito. Mas a especulação Isso faz é papo parte para outra da hora. coisa, né? Eu queria agradecer aqui a você, a equipe, pelo convite. Gostei muito de participar desse podcast. Para mim foi uma honra. Gostaria de pedir você que está nos assistindo que se inscreva, que compartilhe. É importante tudo isso. E está sempre à disposição para um novo podcast desse ou por qualquer bate-papo que alguém me convide. Eu gosto de conversar sobre esses assuntos. Um abraço a todos, obrigado, Alipinho. Muito Até obrigado, a eu que te agradeço. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Como a Maria falou, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar nosso canal.